Droga! Estou bem revoltado comigo mesmo. Meu nome é Juscelino, e se você está lendo isso esperando pena ou compreensão, pode procurar em outro lugar. Não vim aqui para reclamar, nem pedir perdão. Vim contar como cheguei ao topo do mundo, como perdi tudo e, principalmente, como vou recuperar tudo. Mesmo que para isso tenha que arrastar quem for comigo para o inferno. Há 15 anos, eu trabalho limpando os esgotos antigos do centro. 15 anos me mergulhando na parte literal da cidade, enquanto os ricos lá em cima nem sabem quem garante que os banheiros deles funcionem. 15 anos sendo invisível, tratado como lixo humano pelas mesmas pessoas que dependem do meu trabalho para viver com dignidade. Não venham me falar de trabalho honesto ou dignidade da profissão. Dignidade não paga contas. Dignidade não tira você do apartamento onde vive. Dignidade não faz as mulheres olharem para você com algo além de nojo quando descobrem com o que você trabalha para sobreviver. Vocês que estão aí nas suas salas com ar-condicionado, roupas impecáveis, falando sobre valorizar os trabalhadores essenciais, não têm ideia do que é ser realmente essencial e ao mesmo tempo completamente desprezado. Sabe qual é a diferença entre quem limpa os esgotos e um executivo engravatado? O executivo produz figurativamente. Eu limpo literalmente. Adivinhem quem ganha mais? Minha vida era uma rotina diária de humilhação. Acordava às 5 da manhã num apartamento de 30 metros quadrados, que cheirava mal o tempo todo. Tomava banho com água fria porque não podia pagar aquecedor. Tomava café com pão duro e levava um sanduíche de mortadela barata para o almoço. Depois, descia para os túneis subterrâneos da cidade e passava 8 horas removendo excrementos humanos, lixo podre, ratos mortos e tudo mais de repugnante que a civilização produz. E o pior não era o trabalho em si, era voltar para casa e ver como as pessoas me olhavam no ônibus. Era tentar falar com alguém e notar a mudança na expressão quando eu dizia qual era a minha profissão. Era ser invisível para as mulheres, desprezado pelos vizinhos, tratado como sub-humano por pessoas que não aguentariam nenhuma hora fazendo o que eu faço. Durante anos, engoli essa humilhação em silêncio. Convenci-me que era temporário, que um dia as coisas melhorariam, que o trabalho duro seria recompensado. Que mentira mais patética! Trabalho duro só serve para manter você trabalhando duro o resto da vida, enquanto outros se aproveitam do seu suor. Foi numa dessas noites, depois de mais um dia sendo tratado como o mesmo lixo que eu limpava, que encontrei a solução para todos os meus problemas. Voltava do trabalho cheirando a esgoto, mesmo depois de 3 banhos, quando vi um grupo de pessoas bem vestidas entrando num prédio abandonado no centro histórico da cidade. Não foi curiosidade saudável que me levou até lá, foi raiva. Raiva de ver gente rica se divertindo enquanto eu mal podia pagar o aluguel. Pensei em roubar algo para descontar minha frustração de alguma forma, mas o que encontrei dentro mudou minha vida para sempre. Era um ritual. Cerca de 20 pessoas, todas bem vestidas, claramente ricas, formavam um círculo em volta de símbolos que eu não reconhecia. Velas negras, incenso com cheiro forte, cânticos em latim e no centro um homem de terno caro comandando tudo como se fosse uma reunião de negócios. Escondi-me atrás de escombros, observando cada movimento. Não era medo que eu sentia, era inveja. Inveja daquelas pessoas que tinham tanto dinheiro que podiam brincar com o ocultismo como passatempo de ricos entediados. Relógios Rolex brilhando à luz das velas, sapatos que custavam mais que meu salário mensal, perfumes caros tentando disfarçar o cheiro de enxofre que começava a encher o ambiente. O homem no centro, que depois soube que se chamava Leandro e era dono de 3 empresas de construção, falava de poder real, de riqueza verdadeira, de como os merecedores podiam transcender suas limitações mundanas por meio de alianças estratégicas com forças superiores.
Ele não disse diretamente, mas quando começaram a invocar nomes como Mamon e Belzebu, não era difícil entender do que se tratava. Então ele disse algo que fez meu coração acelerar. Sempre há lugar para aqueles dispostos a servir. Primeiro, a demonstrar dedicação, a provar que merecem os benefícios que oferecemos. A hierarquia existe por uma razão. Ninguém chega ao topo sem antes rastejar no chão. Saí de lá com o endereço decorado e uma decisão tomada. Se aqueles filhos da mãe tinham encontrado um jeito de ficar ricos com o ocultismo, eu também queria minha parte. Não importava o preço. Voltei na semana seguinte batendo na porta como se fosse dono do lugar. Leandro me atendeu pessoalmente, homem alto, cabelo grisalho perfeitamente cortado, terno que provavelmente custava mais que meu carro usado, rico, poderoso, com aquele ar de superioridade que todos os ricos têm. Vi você semana passada, disse direto. Quero participar. Leandro me olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe do meu aspecto miserável. Viu minhas roupas baratas, meus sapatos gastos, sentiu o cheiro de esgoto que nunca sai totalmente, não importa quantos banhos você tome, e sorriu de um jeito que me deu vontade de quebrar a cara dele ali mesmo. Interessante, disse com voz suave. Mas você entende que isso não é um clube social, certo? Temos requisitos específicos para novos membros, especialmente para pessoas na sua situação. Expliquei minha situação sem rodeios, trabalhador manual, sem dinheiro, sem perspectivas, disposto a fazer qualquer coisa para mudar de vida. Leandro ouviu tudo com atenção e juro que vi um brilho de satisfação sádica nos olhos dele quando terminou de avaliar o quão desesperado eu estava. Perfeito, disse finalmente. Sempre precisamos de pessoas dispostas a começar de baixo, muito baixo. E você parece exatamente o tipo de pessoa que procuramos para trabalhos especiais. Ele me explicou como funcionava a seita, que oficialmente chamavam de Círculo da Prosperidade Espiritual. Tinha uma hierarquia rígida baseada em dinheiro, poder e tempo de dedicação. Para me tornar membro pleno e acessar os maiores benefícios, os pactos reais, os contratos com demônios de alto escalão, eu precisava provar minha dedicação servindo aos membros existentes. Servir? Perguntei, suspeitando que não seria nada agradável. De todas as formas necessárias, respondeu Leandro com aquele sorriso nojento. Limpar as propriedades dos membros, tarefas domésticas, serviços pessoais, recados de última hora, tudo que demonstrasse minha humildade e disposição para servir. Dadas suas habilidades profissionais atuais, estou certo que se adaptará bem às funções. O que ele não disse claramente, mas ficou evidente nas semanas seguintes, era que servir incluía ser humilhado, degradado e tratado como um animal pelos membros da seita. Eles se divertiam sadicamente me vendo rastejar, me fazendo realizar as tarefas mais repugnantes, lembrando constantemente minha inferioridade social e econômica. Mas eu aguentei tudo. Aguentei limpar as mansões deles de graça nos fins de semana, esfregando banheiros de mármore maiores que meu apartamento inteiro. Aguentei que me chamassem de verme, parasita, lixo humano durante os rituais de purificação espiritual. Aguentei lavar carros de luxo enquanto zombavam dizendo que finalmente tinha encontrado minha verdadeira vocação. Aguentei servir bebidas caras em festas onde eu era o único pobre, onde todos riam da minha presença como se eu fosse uma atração de circo. Aguentei porque prometeram que após um ano de serviço dedicado e humilde, eu poderia fazer meu próprio pacto e acessar as mesmas riquezas que eles tinham. Um ano de humilhação em troca de uma vida de poder e dinheiro. O acordo parecia justo. Durante aquele ano infernal, vi e confirmei que não era um jogo de ricos entediados. Vi Leandro conseguir contratos milionários do governo da noite para o dia, sem licitações, sem concorrência, como por mágica.
Vi outros membros ganhando na loteria várias vezes, recebendo heranças inesperadas de parentes distantes que nem sabiam que existiam. Vi sucessos impossíveis nos negócios mais arriscados. Vi Betânia, uma corretora de imóveis, vender uma mansão abandonada por 3 vezes o valor de mercado para um comprador que surgiu do nada. Vi Cássio, um advogado medíocre, ganhar todos os casos impossíveis que pegava, mesmo com provas contra ele. Vi Dolores, uma vendedora de cosméticos, expandir para uma rede nacional em 6 meses, sem investimento inicial. E todos atribuíram seus feitos aos acordos que fizeram. Mostravam cicatrizes de rituais, exibiam medalhas com símbolos satânicos, falavam abertamente dos demônios específicos que os patrocinavam. Não era fantasia, era um negócio real com resultados reais. Também vi o preço que pagavam. Leandro tinha 3 filhos, mas 2 morreram em acidentes estranhos antes dos 10 anos. Betânia nunca conseguiu engravidar após o pacto, apesar de tratamentos caros. Cássio sofria crises de pânico que o deixavam internado regularmente. Dolores tinha pesadelos tão intensos que precisava de sedativos todas as noites. Mas o dinheiro era real. As mansões, os carros, o poder, a influência, tudo real. E eu queria minha parte dessa realidade, custasse o que custasse. Durante aqueles 12 meses de servidão, me moldaram como um cachorro obediente. Aprendi a abaixar a cabeça quando me falavam para agradecer cada humilhação, sorrir quando me chamavam por nomes degradantes. Aprendi os nomes dos demônios, as hierarquias infernais, os tipos de contratos disponíveis. Aprendi que há demônios especializados em áreas diferentes. Mamon para a riqueza, Asmodeus para a luxúria e manipulação, Belial para poder político, Belfort para preguiça e vícios lucrativos. Mais importante, aprendi que minha profissão atual era vista como uma vantagem pelos demônios. Você já trabalha na sujeira, me explicou Leandro durante um dos rituais preparatórios. Você já está acostumado ao que a maioria considera repugnante. Isso facilita a adaptação a ambientes infernais. Após 12 meses de humilhações, degradações e ser tratado como escravo, finalmente chegou minha vez. Leandro me levou a um ritual especial, só nós 2 numa caverna subterrânea sob sua mansão. O lugar parecia tirado de um filme de terror. Paredes de pedra úmida, símbolos satânicos esculpidos na rocha, crânios humanos reais decorando prateleiras, um altar de mármore negro manchado com o que claramente era sangue seco. Hoje você tomará sua decisão final, ele disse acendendo velas que exalavam um fumo vermelho. Você pode desistir agora e voltar para sua vida miserável de limpador de esgoto, sem dinheiro, sem futuro, com a certeza de que sempre será um perdedor. Ou pode dar o passo definitivo e ter tudo o que sempre quis: riqueza, poder, respeito, mulheres, tudo. Não hesitei nem por um segundo. Assinei o contrato com meu próprio sangue, cortando a palma da mão direita com uma adaga ritual que Leandro me deu. Recitei as palavras que ele me ensinou, invoquei os nomes que memorizei. Ofereci minha alma em troca de riqueza material. Senti quando algo mudou no ambiente, uma presença fria, antiga, poderosa que parecia zombar da minha ingenuidade e ao mesmo tempo aprovar minha ambição desmedida. O demônio que apareceu não era o que eu esperava, nada de chifres ou aspecto monstruoso. Era um homem de negócios impecavelmente vestido, com um sorriso cortês e modos educados. Falava espanhol perfeitamente com um sotaque que parecia misturar várias regiões. Juscelino, disse como se fôssemos velhos amigos. Um prazer conversar diretamente, finalmente. Acompanhei seu progresso este último ano. Sua dedicação foi impressionante. Explicou os termos do acordo com a clareza de um advogado experiente. Eu teria 10 anos de prosperidade crescente. Minha empresa de saneamento se tornaria a maior da cidade.
Teria contratos municipais, autonômicos, até nacionais. O dinheiro deixaria de ser problema. Teria o suficiente para comprar qualquer coisa, influenciar qualquer pessoa, resolver qualquer problema. Em troca, após 10 anos, minha alma lhe pertenceria, mas durante esses 10 anos eu viveria como rei. Se quiser, pode renegociar antes do prazo? Perguntei, pensando em como ser mais astuto que outros que fizeram o mesmo trato. O demônio sorriu de um jeito que me gelou o sangue. Sempre há opções para estender associações bem-sucedidas, mas essa é conversa para outro momento. Aceitei de imediato. 10 anos como rico eram melhor que uma vida inteira como miserável. Os resultados foram mais rápidos e espetaculares do que imaginei. Na segunda-feira seguinte ao ritual, recebi uma ligação da prefeitura oferecendo um contrato para supervisionar a limpeza dos esgotos de todo o distrito onde eu trabalhava. Na quarta-feira, 3 empresas de construção me procuraram para subcontratar meus serviços de saneamento. No final da semana, um banco que jamais teria me dado nem um cartão de crédito aprovou um empréstimo de 2 milhões para expandir minha empresa. Em um mês, passei de empregado a dono do saneamento Juscelino. Em 3 meses, tinha 15 funcionários e contratos em 5 cidades diferentes. Em 6 meses, comprei minha primeira mansão, uma propriedade de 4 andares no melhor bairro, com piscina, jardim e garagem para 6 carros. A transformação foi total. Parei de ser Juscelino, o limpador de esgoto, para virar Juscelino Montoya, empresário. Inventei o sobrenome porque Juscelino do Esgoto não combinava com minha nova posição social. Comprei roupas italianas, relógios suíços, carros alemães, contratei um treinador pessoal, um dentista estético, um cabeleireiro exclusivo. Em 6 meses estava irreconhecível. E as mulheres, meu Deus, as mulheres, as mesmas que me evitavam quando eu cheirava a esgoto, agora competiam pela minha atenção. Modelos, atrizes, empresárias, herdeiras, todas queriam estar perto do empresário de sucesso do saneamento. Algumas das que riram na minha cara anos antes, agora me suplicavam por um encontro. Durante 3 anos, vivi como um imperador. Minha empresa cresceu além de qualquer lógica. Consegui contratos com o governo autonômico e depois nacional. Comprei mais propriedades, mais carros, mais de tudo. Tinha apartamentos em 3 países, iates, aviões particulares. Doava dinheiro para instituições de caridade só para aparecer nos jornais como filantropo políticos. Me procuravam para financiar campanhas, influenciadores, promoviam meus serviços de graça, mas, acima de tudo, eu tinha respeito. As pessoas que antes nem me viam, agora se curvavam ao meu passar. Funcionários agilizam processos só de ouvir meu nome. Milionários me convidavam para jantares exclusivos. Eu não era mais invisível. Era uma força a ser considerada. O dinheiro me deu tudo que sempre quis. Poder para humilhar quem me humilhou. Influência para controlar quem me controlou. Riqueza para comprar o que eu quisesse. Era embriagante, viciante, melhor que qualquer droga. Mas vocês sabem como essas histórias terminam, certo? Nada é dado de graça. Sempre há uma conta a pagar. E quando chegou a hora de cobrar, ele não quis só minha alma. Tudo começou no 7º ano do acordo. Pequenos problemas que pareciam coincidências. Um contrato cancelado aqui, uma auditoria fiscal ali, funcionários que largavam sem motivo. Nada grave no começo, só arranhões na perfeição que eu tinha construído. Depois, os problemas aumentaram. Vazamentos inexplicáveis na sede, equipamentos caros que quebravam sem motivo, clientes importantes que mudavam de fornecedor de um dia para o outro, concorrentes que surgiam do nada com preços impossíveis de igualar. No 8º ano, a situação saiu do controle. Processos surgiam como cogumelos após a chuva. Denúncias anônimas de irregularidades fiscais chegaram à Receita.
Jornalistas começaram a investigar inconsistências nos meus contratos públicos. Ex-funcionários fizeram acusações de exploração. Busquei Leandro e os outros membros da seita, desesperado por respostas. Eles me olharam com a mesma superioridade condescendente de sempre. É normal, disse Leandro com calma. O acordo está chegando ao fim. É natural que haja turbulência conforme nos aproximamos da data final. Mas posso renovar, certo? Posso estender o contrato? Claro, sorriu, mas o preço será diferente desta vez. Você já mostrou que pode gerar riqueza. Agora, precisamos de outras provas de lealdade. Começaram a me pedir coisas que ultrapassavam limites que eu nem sabia que existiam. Queriam que eu recrutasse pessoas específicas para novos pactos, pessoas que eles escolheram como próximas vítimas. Queriam que eu usasse minha influência para prejudicar concorrentes de outros membros da seita. Queriam que eu participasse de rituais cada vez mais extremos, cada vez mais violentos. E, principalmente, queriam que eu oferecesse outras almas em vez da minha. Sua família, por exemplo, sugeriu Leandro durante uma reunião da seita. Sua ex-mulher, seus irmãos, sua filha pequena, almas jovens são sempre bem-vindas e você manteria seu império. Foi então que entendi que tinha ido longe demais. Quando vi que falavam da minha Sofia, de apenas 8 anos, como um investimento espiritual, compreendi que nenhum dinheiro do mundo valia aquilo. Eu neguei, e esse foi meu maior erro. No 9º ano, meu império começou a desmoronar de verdade. As investigações se intensificaram e descobriram irregularidades reais. Contratos superfaturados, sonegação, propina a funcionários públicos. Coisas que eu fiz sem pensar nas consequências, porque achava que estava protegido. Contas bancárias foram congeladas, propriedades confiscadas, funcionários presos. E começaram a delatar para conseguir acordos com a justiça. Minha reputação, construída após anos de investimento, foi destruída em semanas. Tentei usar meus contatos políticos, minha influência, meu dinheiro para resolver os problemas, mas descobri que tudo que eu considerava meu dependia do acordo com o demônio. Sem a proteção sobrenatural, eu não era mais que um empresário corrupto sob investigação. No 10º ano, perdi tudo. Literalmente tudo. A empresa faliu. As propriedades foram leiloadas para pagar dívidas. Os carros foram apreendidos. Até as roupas caras foram confiscadas pela Receita. Voltei para o apartamento de 30 metros quadrados onde morava antes. Voltei a trabalhar limpando o esgoto. A única empresa que me aceitou foi uma concorrente pequena, que não ligava para meu passado desde que eu trabalhasse por um salário mínimo. Mas o pior foi descobrir que minha ex-mulher obteve a custódia total da nossa filha, alegando que eu era uma influência negativa pelos escândalos. Eu nem podia visitar Sofia sem supervisão judicial. Em 6 meses, voltei a ser exatamente quem eu era antes. Pobre, invisível, desprezado. Pior ainda, porque agora as pessoas me conheciam como o que roubou e perdeu tudo. Antes, eu era só ignorado. Agora, era ativamente desprezado. E sabe o que é mais doloroso? Eu sentia falta de todo aquele dinheiro. Sentia falta do poder, do respeito, das mulheres, da influência. Sentia falta de ser alguém importante, porque quando você prova o que é ter tudo, voltar ao nada é pior do que nunca ter tido nada. Nos últimos 6 meses, tentei de tudo para reconstruir minha vida normal. Tentei aceitar que tinha aprendido uma lição, que devia estar agradecido por estar vivo e livre, que devia focar na família e nos verdadeiros valores. Que mentira tão patética tentei acreditar. A verdade é que não consigo aceitar voltar a ser ninguém. Não suporto ser invisível depois de ter sido poderoso. Não me contento com migalhas depois de ter comido no banquete dos reis. Por isso estou aqui, contando tudo isso. Porque preciso de ajuda para voltar. Preciso encontrar Leandro e os outros membros da seita. Preciso suplicar por uma segunda chance. Sim, suplicar. Podem rir da ironia,
O homem que se achava esperto demais para ser enganado, agora rastejando de volta para quem o enganou. Mas o orgulho já não importa. Orgulho não paga as contas. Orgulho não devolve o poder. Descobri que Leandro mudou de endereço depois que meu escândalo vazou. A seita se dispersou, aparentemente com medo de serem ligados a mim publicamente. Mas sei que ainda existem, que ainda se reúnem, que continuam fazendo novos acordos com novos membros. E eu vou encontrá-los. Já procurei em todos os lugares óbvios, casas antigas, prédios abandonados, lojas esotéricas. Tentei contato por conhecidos em comum, ex-colegas, qualquer um que possa ter informação sobre o paradeiro deles. Estou disposto a oferecer qualquer coisa para voltar, qualquer coisa. Se querem outras almas em troca de me aceitarem de novo, eu as conseguirei. Já identifiquei possíveis alvos, pessoas que ninguém vai sentir falta. Pessoas que já estão condenadas. Pessoas que merecem o que acontecer. Compreendo o mendigo que dorme na esquina da minha rua há anos, drogado, sem família, sem futuro. Ninguém notaria se simplesmente sumisse. A alma dele provavelmente já está comprometida pelas suas dependências. A prostituta que trabalha perto da estação de trem, doente, desesperada, vendendo o corpo por migalhas, já vendeu a dignidade. Vender a alma seria só o próximo passo lógico. O comerciante ganancioso que tem uma loja de eletrônicos no centro explora seus empregados, evade impostos, se aproveita de clientes ingênuos. Merece saber qual é o verdadeiro preço da ganância. Meu próprio chefe, um filho da mãe que me paga salário mínimo sabendo que não tenho opções, que me humilha diariamente, lembrando que sou um ex-criminoso, mesmo nunca tendo estado preso. Seria uma satisfação pessoal vê-lo pagar por anos de sadismo gratuito. E se isso não bastar, tenho outros planos. Conheço gente com filhos pequenos, famílias que amam, pessoas que têm muito a perder. Posso ser persuasivo quando necessário, posso convencê-los. Posso fazer com que eles mesmos assinem os contratos achando que estão fazendo um bom negócio. Porque aprendi algo importante durante meus anos de poder. Todos têm um preço. Todos querem algo desesperadamente. Dinheiro, amor, sucesso, saúde, vingança. E todos estão dispostos a fazer acordos obscuros se acharem que vale a pena. A diferença é que agora sei exatamente como esses acordos funcionam. Sei que promessas fazer, que benefícios destacar, que riscos minimizar. Sei identificar os vulneráveis, os desesperados, os que estão dispostos a apostar alto por uma chance de mudar de vida. Posso ser o recrutador perfeito para a seita. Posso trazer dezenas de almas novas, centenas se precisar. Posso construir um império de condenados se isso me devolver ao topo, porque no fim é isso que sou, alguém disposto a fazer qualquer coisa pelo poder. E se acham que isso me faz um monstro, que assim seja. Prefiro ser um monstro rico e poderoso do que um santo pobre e invisível. Já tentei viver como pessoa decente, tentei aceitar meu lugar na sociedade, trabalhar honestamente, construir relações baseadas em valores sólidos. E para onde isso me levou? De volta ao esgoto, literal e figurativamente. Então não vou aceitar a lição aprendida. Não vou me contentar com uma vida medíocre disfarçada de virtude. Vou encontrar Leandro e os outros. Vou me ajoelhar se for preciso. Vou beijar as mãos que me alimentaram e destruíram. E vou oferecer tantas almas quanto quiserem em troca de outra chance de ser alguém importante. Se souberem onde encontrar a seita, se tiverem alguma informação sobre Leandro ou os outros membros, me ajudem. Não por bondade, mas porque quando eu voltar ao poder, vou lembrar quem me ajudou e recompensar generosamente. Se acham que estou perdido, que não há salvação para alguém como eu, talvez estejam certos, mas já não me importo com salvação. Importa-me o poder e vou recuperá-lo, mesmo que tenha que arrastar metade da cidade comigo para o inferno.
Ele pode ter ganhado a primeira rodada, mas o jogo está longe de acabar. E desta vez, vou jogar ainda mais sujo do que antes. Porque afinal, não tenho mais nada a perder, a não ser minha alma. E essa, eu já tinha vendido de qualquer jeito. Vocês ainda vão ouvir meu nome nas telas da televisão.